Se você anuncia imóveis e os seus anúncios não convertem, não geram mensagens, não trazem leads qualificados para você, eu preciso te dizer que o problema quase nunca é no tráfego, na estrutura de campanha, na forma como você faz os anúncios. Na grande maioria dos casos, o problema é criativo. Então agora eu vou te mostrar uma estrutura de criativo campeões, criativos vencedores que vão te gerar vendas, uma estrutura simples e profissional para construir esses criativos que de fato vão te gerar compradores. Então, para você que não me conhece, meu nome é Miguel, eu sou sócio fundador aqui da Riving Digital e nós ajudamos corretores imobiliários a usarem o digital da maneira correta. Então, eu vou mostrar aqui para você a minha tela e agora a primeira coisa que a gente precisa entender para construir o nosso criativo campeão é justamente entender o que é um criativo. Um criativo nada mais é do que o anúncio. Aquilo que aparece, a imagem, o vídeo, o carrossel que você anuncia. Mas para você entender na essência do que é um criativo, o criativo ele nada mais é do que mensagem, mais ângulo, mais estrutura. E eu vou te passar essa estrutura de um criativo campeão. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o problema real dos anúncios imobiliários. O maior problema que a gente vê é que os corretores acham que criativo é só um post bonito, é você ter um post bonito. Mas não é a verdade. A maioria dos anúncios ele é tratado como vitrine. Então repara bem, se você olhar até os seus concorrentes aí, você mesmo, a maioria dos anúncios de imóveis e tudo mais, eles colocam só imagem do imóvel, só um vídeo do imóvel, sem falar nada, sem trazer nada. Então é basicamente uma vitrine. Você tem ali vários imóveis, vários produtos sendo apresentado para o seu público, como se fosse de fato uma vitrine para ele escolher o que ele prefere. Então qual que é o problema disso? Você mostra alguns atributos do imóvel, metragem, esse tipo de coisa, só que você não faz o principal, você não orienta a decisão. Porém, o que a gente precisa entender aqui é que anúncios não são posts. Qual é a função de um post? Um post ele vai entreter. O anúncio é ao contrário. Então, se o post entretém, o anúncio interrompe a pessoa. Então, você está rodando o seu feed do Instagram e a cada 2 conteúdos que você passa lá, já aparece um anúncio. O que ele está fazendo? Ele está interrompendo o seu ciclo de consumo dentro do Instagram. Então, o anúncio ele precisa justificar a atenção. Ele precisa fazer com que você tomando a atenção do seu lead, né, desse público, dessa pessoa que está vendo o seu anúncio, você precisa justificar a atenção dele. Por que que ele vai ficar parado vendo o seu anúncio se ele pode só voltar a rolar o feed dele e continuar vendo o que ele estava vendo? E qual é a consequência direta, né? O que a gente precisa entender? Quando a gente está anunciando, a gente está parando diretamente a vida da pessoa, a gente está interrompendo a vida da pessoa, então a gente precisa entender o momento desse lead que a gente está buscando, porque ele tem o trabalho, ele tem a família dele, ele tem o estresse, os boletos, tudo que ele precisa fazer no dia a dia dele. Então, se o nosso criativo não tiver uma lógica, ele só vira um postzinho bonito que está passando ali, olha que imóvel bonito, mas não serve para mim, e aí a pessoa vai seguir rolando a tela. Então, você vai ter pouca mensagem, você vai ter pouca conversa e você vai querer jogar a culpa no tráfego ou no lead. É justamente aí que nasce a crença mais perigosa do mercado imobiliário, que é justamente isso, né? Ah, o lead tá ruim, o lead que chega é ruim, o tráfego pago não presta, o público não compra. Só que muitas vezes a questão não é que o lead é ruim. Muitas vezes você atraiu pessoas desqualificadas, leads desqualificados, leads ruins, simplesmente porque você não entendeu como agir com esse lead, né? Então vamos entender agora o que realmente faz um criativo funcionar. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: produção é igual a qualidade visual. E o criativo é justamente a combinação entre mensagem, mais ângulo, mais estrutura. Então não confunda a produção, qualidade visual, com o que é o criativo. Não significa que um criativo que tem uma qualidade visual, uma produção que você foi lá e só gravou com o celular, ou contra um criativo que foi lá e teve um filmmaker que pegou e gravou tudo. Não confunda as coisas achando que um vai ser pior do que o outro por conta disso. O fato é, a produção é um amplificador para você falar com o seu público. Quando você tem uma mensagem confusa, a produção vai amplificar isso. Quando você tem uma mensagem clara, a produção vai amplificar isso. Então, se você tem um vídeo com um drone, um vídeo top, que você fez lá, um filmmaker e tudo mais, mas ele tem uma mensagem genérica,
é só uma vitrine que está bonita ali, mas ele não vai gerar resultados. Ao mesmo tempo que se você tem uma foto simples, mas você tem uma mensagem clara, você vai ter conversa, você vai ter resultado de leads compradores entrando no seu funil e vice-versa. Então, qual que é o jogo aqui? Qual que é a parada? A gente não precisa pensar nessas coisas como simples versus elaborado. Não é isso. A gente precisa entender as coisas aqui como claro versus confuso, mensagem clara versus uma mensagem confusa. Então, criativos simples funcionam quando eles são claros, criativos elaborados vão funcionar quando você tiver uma mensagem clara, e os criativos que vão falhar vão ser aqueles que não têm uma mensagem clara, que está meio confuso, ou que não foi trabalhada essa parte da mensagem. Então vamos entrar agora de fato naquilo que vocês querem, né? Qual é a estrutura que você usa para construir um criativo campeão? Então vamos lá. Eu uso um framework muito simples que vai funcionar tanto para vídeo quanto para imagem, carrossel, seja lá o que você faça. Ela é construída em 4 blocos. Quais blocos são esses? Hook, contexto, prova e ação. Hook basicamente é o gancho, né? Aquilo que faz a gente prender a atenção das pessoas, né? O que é então dentro do criativo o seu hook? Ele não é uma frase bonita, não é um slogan que você usa. O hook é uma ruptura, é o que vai fazer você reter a atenção das pessoas. É justamente o que vai fazer a pessoa parar no seu conteúdo, parar no seu criativo e pensar, isso é relevante para mim, eu vou assistir isso, eu vou consumir isso. E é muito rápido isso, são os primeiros 3 segundos de vídeo o seu hook, tá? Quando você tem um bom hook, nos primeiros 2, 3 segundos de vídeo a pessoa já decidiu se ela vai querer permanecer no seu vídeo ou não. Então é muito importante o hook, ele é a parte mais importante do vídeo para você conseguir fazer com que a pessoa de fato assista o seu vídeo ou o seu criativo, imagem, passe no seu carrossel, enfim. Então aqui eu trouxe 3 maneiras de você criar um hook. O primeiro deles é o filtro de perfil. Então, como é que você trabalha com filtro de perfil como hook? A função dele é justamente atrair o público certo e afastar o público curioso logo de cara. Então, você já elimina aquelas pessoas que não fazem parte do seu público ideal. Qual é a estrutura dele? Então, você pode usar isso é para quem, ou seja, trazendo um exemplo aqui, isso é para quem trabalha em home office. Então, esse apartamento é perfeito para quem trabalha em home office. Seria uma espécie de hook que você poderia usar nesse caso. Se você é do tipo Q, então aqui você vai trabalhar. Se você está comprando o seu primeiro imóvel, se você é do tipo que está buscando um primeiro imóvel, se você é do tipo que prefere a natureza do que a cidade, se você prefere a natureza do que a cidade, você precisa ver esse condomínio que fica nessa área. Enfim, e o outro dentro da estrutura é, se a sua prioridade vamos trazendo um exemplo aqui, se a sua prioridade é rotina silenciosa, você vai adorar conhecer essa casa dentro desse condomínio silencioso, tal, onde tem tranquilidade, enfim. São alguns exemplos aqui que você pode trabalhar dentro dos produtos que você vai anunciar. Segunda maneira de você fazer um hook seria a dúvida que todo comprador tem, onde você traz uma comparação trabalhando o medo racional e a dúvida desse possível comprador, né? Então, qual que é a função dele? A função dele é quebrar uma insegurança racional comum, né? Uma insegurança, uma dor, uma dúvida comum que ele tenha. Então, o que ninguém te fala antes de, essa é uma das estruturas que a gente pode usar. Então, trazendo aqui um exemplo, o que ninguém te fala antes de escolher um apartamento? Quando você traz esse gancho, o cara que está buscando um apartamento, ele já dá um clique, gera uma dúvida nele e fala, vixe, deixa eu ver isso aqui, o que ninguém me fala? E aí você pode trazer o seu conteúdo. Não necessariamente aqui você precisa trabalhar com um produto específico, porque esse também é um erro. Às vezes você acha que fazer um criativo, fazer um anúncio, você só pode fazer anúncios de imóveis específicos. Não, você pode também fazer anúncios do seu serviço em si, porque às vezes não vai ser um anúncio de um imóvel específico que vai atrair o seu público comprador. O que ninguém te fala antes de escolher um apartamento? Aqui você poderia, dentro desse anúncio, mostrar que você tem algum tipo de consultoria para encontrar o melhor imóvel possível para essa pessoa, né? Mostrar que você tem algum tipo de consultoria para que essa pessoa encontre o imóvel dos sonhos dela, o imóvel que cabe no bolso dela. Você vai atrair público comprador colocando no contexto o seu serviço e não um produto em específico, um imóvel em específico. Então isso também é possível. Um outro modelo dentro dessa estrutura da dúvida que todo comprador tem é, antes de comprar, olha isso.
Então, antes de fechar um negócio, presta atenção nesses 3 detalhes e traz as pessoas para o seu vídeo. E o último aqui que eu trouxe é, se você errar isso, você se arrepende depois. Então você faz uma espécie de comparação. Muita gente erra na hora de escolher um apartamento, tal. E aí você traz todas as informações que você pode trazer ali. E a terceira forma de fazer um hook é o contraste de escolha. Como é que funciona o contraste de escolha? Qual é a função dele? Basicamente, você vai definir um critério e posicionar o imóvel dentro desse critério. Então, não é sobre X, é sobre Y, não é sobre metragem, é sobre planta. Não é para todo mundo e isso é bom. Então, esse imóvel não é para todo mundo. Esse imóvel só serve para quem tem esse perfil. O que importa aqui não é o luxo, é a rotina, é o ambiente que você tá, tal. E aí você vai trabalhando isso dentro das características do seu imóvel, definindo um critério específico. Então você tem um imóvel que as pessoas procuram muito pela localização. Qual é o critério que você vai trabalhar? É o critério da localização. Então você vai definindo isso e trabalhando em cima do seu hook, do seu gancho, tá? Depois, o segundo ponto dessa estrutura é a parte de contexto. Qual que é a função do contexto dentro do seu criativo? Basicamente é gerar identificação com o seu público-alvo, gerar identificação com o seu cliente, mostrar que você entende da vida dele, que você entende das dores dele, dos desejos do seu cliente e tirar o anúncio do genérico também, né? Porque a maioria dos anúncios são parecidos, são genéricos. Se você for olhar os anúncios das imobiliárias, a maioria é tudo muito parecido, né? Então, como você vai construir o contexto dentro do seu criativo? Aqui existem 2 caminhos que você pode trabalhar. O primeiro é uma cena da rotina, né, trabalhando ali questões da vida real, e aí a função aqui é justamente conectar o imóvel, o produto, o seu serviço com o dia a dia do seu cliente. Então, como exemplo, imagina chegar em casa cansado do trabalho e relaxar nessa sala do cinema comendo uma pipoquinha, sentado no sofá assistindo seu filme preferido. Você traz na cabeça do seu cliente uma situação, ele começa a imaginar, ele fala, nossa, imagina eu chegando em casa do trabalho, assistindo meu filme, comendo uma pipoca com a minha família, tal. Então ele começa a entender o motivo real daquele imóvel ser tão bom, né, ser tão interessante para ele. Se sua rotina é trabalhar de casa, esse apartamento é perfeito para você. Se liga nesse escritório que ele traz e tudo mais. E aí você se adequa, obviamente, à linguagem do seu público e àquilo que o seu imóvel proporciona, mas você trabalha essa questão da rotina dentro daquilo que é uma dor, um desejo, enfim, do seu cliente. Para quem tem filho, para quem tem cachorro, para quem trabalha cedo, para quem tem alguma coisa, para quem chega tarde e quer silêncio, esse imóvel é perfeito para você. Fica numa rua tranquila, sem movimento, com silêncio, natureza em volta, tranquilidade, paz, enfim. São alguns exemplos aí para você trabalhar o contexto dentro dessa questão de cena de rotina, de vida real. O segundo caminho que você pode trabalhar na hora de construir o seu contexto é o momento de decisão, né? A fase de compra. A função aqui é justamente organizar essa fase da compra, né? E aí a estrutura que a gente pode usar é, se você ainda está comparando, então, por exemplo, se você está comparando 10 imóveis e todos parecem iguais, eu vou te dar um critério definitivo para você escolher qual o imóvel que você vai adquirir. Se você está inseguro, então aqui você vai trabalhar com as dores, com as inseguranças, com as objeções do seu cliente. Então, por exemplo, se a sua maior dor é segurança e você não quer um condomínio cheio, presta atenção. Se você está travado entre duas opções, algo parecido com a da comparação, né? Mas se você quer um AP para morar e não quer reformar, olha esse detalhe. Você não sabe ainda se você compra um AP mais antigo e reforma ou se você já compra um novo? Então assista esse vídeo que eu vou matar a sua dúvida. Algo nesse sentido. Então são os 2 caminhos que você pode trabalhar dentro do seu contexto, tá? Percebe que aqui em nenhum momento eu tô trabalhando. Claro, aqui dentro de tudo isso que você faz, você vai ter que encaixar as características do imóvel, tá? Então, trabalha as características do imóvel, trabalha o contexto do imóvel dentro do contexto da vida da pessoa, dentro do contexto do seu público-alvo e vai trazendo para ele as características e tudo mais, né? Depois de trazer o contexto, ter apresentado o imóvel e tudo mais, aí sim vai entrar na parte da prova. O que é a prova? Qual que é a função da prova dentro do seu criativo? É justamente você sair daquilo de é um apartamento bonito, tá numa localização legal,
tem um tamanho legal, essa casa tem piscina, isso e aquilo, clichê. Você vai começar a entrar no porquê. Qual que é o motivo? Você vai quebrar as objeções, reduzir as dúvidas do seu cliente aqui. E como você vai fazer isso, né? Existem 3 tipos de provas e aqui o que é interessante, até para você ter mais criativos, mais possibilidades de criativos, porque depois dessa atualização da Meta e Andrômeda, a gente precisa ter um volume grande de criativos. Se você não faz muitos criativos, testa muita coisa, fica difícil de você conseguir ter resultados a longo prazo, tá? Você pode começar tendo resultado, mas os criativos vão morrendo, você precisa trocar. Então, você pode fazer exatamente o mesmo criativo, trabalhando o mesmo hook, o mesmo gancho, trabalhando o mesmo contexto, mas mudando o tipo de prova que você trabalha dentro do seu criativo para testar realmente, tá? Então você pode trabalhar prova por detalhe, que aí a função dele é mostrar o detalhe como um diferencial definitivo para a escolha desse móvel. Então, por exemplo, uma planta inteligente, uma posição solar, uma boa ventilação, uma rua silenciosa, ele tem privacidade, ele tem uma vista bonita, né? Então, por exemplo, a diferença aqui é a planta, você ganha sala de verdade sem perder espaço do quarto. Então, por exemplo, se o cara tem uma objeção com relação à metragem do imóvel, nossa, eu não queria um imóvel tão pequeno, tudo mais, só que você apresenta às vezes para ele esse imóvel que tem a mesma metragem de um outro imóvel que ele achou pequeno, só que você consegue apresentar isso. Essa planta desse imóvel é diferente e você não perde espaço, ele é otimizado para você ganhar espaço mesmo com uma planta com uma metragem menor. Então, são alguns exemplos da prova por detalhe. A prova por comparação, a função é justamente mostrar o custo-benefício comparando com outras opções. Então, na mesma faixa, o normal desse bairro é tal, mas esse aqui é diferente. Aqui acontece ao contrário. Então, por exemplo, nessa faixa de preço, a maioria das construtoras entregam X e aqui você tem Y. Ou nesse bairro a maioria dos apartamentos nessa faixa de preço tem isso aqui menor e aqui você tem um ambiente maior, por exemplo. Então você faz essa comparação para mostrar que o seu produto é melhor. E o terceiro é a prova por adequação, é mostrar encaixe no perfil, é encaixar o perfil do seu público dentro do contexto do seu produto aqui, tá? Então, como exemplo, para quem prioriza tal coisa, se o seu foco é tal, isso aqui vai resolver tal coisa para você. Então, por exemplo, para quem trabalha em home office, isso aqui muda tudo. Olha a vista que tem de frente para o escritório, como vai aumentar sua produtividade, isso e aquilo, dentro da adequação que você trabalha com o perfil do seu público. E aí o próximo bloco é um dos blocos mais importantes também, que é a parte da ação. A ação a gente trabalha o CTA. O que é o CTA? O CTA significa Call to Action, tá? Chamada para ação. É onde você vai fazer com que o lead tome uma ação. Você vai levar o lead, levar o seu público-alvo a tomar uma ação. E aqui uma coisa muito importante que você entenda. CTAs ruins matam o resultado de criativos bons. Se você tem um criativo bom, mas você não tem uma boa CTA que vai fazer o seu lead tomar uma ação, esse lead ele pode simplesmente sair de um criativo incrível, excelente, sem tomar uma ação, sem entrar em contato, sem preencher um cadastro, algo nesse sentido para falar com você, simplesmente porque a sua CTA não se conecta com o anúncio, não se conecta com o seu público e não foi feita da maneira correta. Então, chamada para ação tem que ser o próximo passo lógico do que você acabou de mostrar. Então, você mostrou o apartamento perfeito, você mostrou que isso está dentro do contexto de vida do seu lead, você provou que esse é a melhor opção para ele. Então, qual é o próximo passo? Agora você vai entrar em contato comigo para marcar uma visita para eu te mostrar esse imóvel. Então, você vai mostrar qual é o próximo passo lógico e você vai guiar o seu lead dentro desse passo lógico, tá? E aí agora existem 3 modelos de CTA que eu separei para você usar. O primeiro é o filtro mais conversa que você pode usar, então a função dele é justamente atrair leads mais alinhados ao perfil do seu produto e daquele criativo em específico. Então, como estrutura, se você se encaixa nesse perfil e aí você traçou já o perfil dentro do seu criativo, né? Então, se você se encaixa nesse perfil, me chama e eu te mando as opções parecidas. Então, por exemplo, se a sua prioridade é morar perto do trabalho, me chama e eu te mando as 3 melhores opções para você na região do seu trabalho, esse tipo de coisa. Então você filtra o perfil que você quer trabalhar. A segunda maneira de se fazer CTA vai na pergunta de qualificação. Então aqui você vai estimular
uma interação inicial e organizar a escolha do seu lead dentro do atendimento. A terceira maneira já é um pouco mais direto, né? O convite direto. Aqui é simplesmente para facilitar o primeiro contato com o menor atrito possível. Então aqui, se você quer ver por dentro, se você quer saber o valor, se você quer conhecer esse imóvel, agendar uma visita, clique em Saiba Mais e fale diretamente comigo, tá? Se esse estilo faz sentido para você, me chame e eu te mando o tour completo, né? Um exemplo aí. Então aqui é simplesmente você vai direto, conecta, obviamente, com o conteúdo que você tá trabalhando, né? Mas bem direto ali você vai lá e traz esse lead para você, para perto. E se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, se você tá gostando desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você aprender a fazer marketing imobiliário do jeito certo, tá bom? Esse vídeo ainda não acabou, então vamos voltar aqui porque agora eu vou te passar um passo a passo, um plano de ação prático. A maioria cria anúncios nesse sentido. Olha o meu imóvel, olha esse imóvel, olha esse apartamento, olha isso aqui, apresentando produto. E aqui a gente viu que criativo campeão eu entendo a sua decisão e eu vou te guiar por essa decisão. Porque no fim do dia, quando a gente fala de marketing imobiliário, não é sobre quem grita mais alto, é sobre o corretor deixar a decisão do cliente dele mais fácil. A grande realidade do marketing imobiliário é essa, e é o que as pessoas não percebem. A função é fazer com que a decisão do seu lead, do seu cliente, seja fácil para ele. Por quê? Porque um imóvel é algo caro, a decisão já é difícil, você já tem que pensar muita coisa, já é estressante. Se você cria algo que facilita a vida do seu cliente, ele vai querer comprar com você. Entendeu? Então, como você vai facilitar a vida do seu cliente a partir de agora dentro dos seus criativos para gerar resultados para ele? Passo 1. O primeiro passo que você vai fazer é escolher um momento de decisão, não simplesmente um imóvel. Então, qual que é o sentido aqui? O que você vai fazer? Em vez de você começar a pensar nos seus criativos, nos seus anúncios, nas suas campanhas pelo imóvel, em vez de você pensar, eu vou anunciar esse apartamento, esse imóvel em específico, começa a usar o seguinte, eu vou anunciar para quem está vivendo essa situação específica. Então, por exemplo, eu vou anunciar para quem está indo na primeira compra, para quem vai fazer a primeira compra de imóvel e está com medo de errar, está com medo de comprar, de fazer um mau negócio. Eu vou anunciar para quem está trocando de imóvel, eu vou fazer um anúncio para quem está buscando conforto, silêncio, paz, uma rotina melhor, mais simples. Eu vou anunciar para quem está inseguro, está com algumas opções ali parecidas, não sabe exatamente o que vai comprar. Então o criativo ele vai nascer desse momento do seu cliente. Por quê? Porque você gera muito mais conexão com o seu cliente, ele vai se sentir muito mais confiante para comprar com você e não com o seu concorrente, porque você está trabalhando exatamente naquilo que é a dor dele, no que importa para ele, não só o imóvel. O segundo passo é definir um único critério de escolha, escolher um único critério e organizar toda a decisão do seu cliente por ele dentro desse critério. Então, todo comprador acaba travando em determinado momento porque ele tem muitos critérios para atender e nem sempre a gente consegue atender todos esses critérios. Então, o seu trabalho dentro do criativo é escolher um único critério e, a partir disso, organizar a decisão por ele, tomar a decisão por ele. Então, qual vai ser o critério único que você vai trabalhar? Você pode trabalhar em cima da metragem, do tamanho, da planta, da localização, você pode trabalhar em cima da rotina, questão de privacidade, de custo-benefício do produto, fases da vida que ele está, né? Então, esse criativo inteiro que você vai construir, ele vai girar em torno de um critério. O terceiro passo, depois você vai usar o imóvel como prova, não como um protagonista. O que isso quer dizer? Eu não vou apresentar o imóvel como sendo um imóvel bonito, porque querendo ou não, as pessoas têm que olhar, gostar do imóvel, né, para querer comprar esse imóvel. Sim, você vai mostrar esse imóvel dessa maneira. O problema é que você não pode mostrar esse imóvel exclusivamente como: olha esse imóvel que lindo. Ninguém vai comprar simplesmente porque o imóvel é lindo. As pessoas vão olhar outras coisas. As pessoas vão olhar a localização, vão olhar o preço, vão olhar a condição de pagamento. As pessoas vão olhar outras coisas. Então, quando você trabalha somente com olha esse imóvel que lindo, você exclui todo o resto. Então, isso acaba atrapalhando. Então, ao invés de usar somente isso, use esse imóvel prova por que esse critério importa. Então, o que seria, no caso, o critério? Então, vamos colocar que seja uma rotina silenciosa, com mais paz, ele quer um local que não seja muito agitado.
E o imóvel, ele é a prova disso. Então você apresenta para ele que o imóvel está numa boa posição, uma boa localização, uma rua tranquila que não tem muito movimento, ele tem uma planta boa que traz uma boa acústica para aquele imóvel, enfim. O imóvel aqui ele vai entrar para confirmar aquela tese que a gente separou antes, né? Que a gente separou aqui, ó, aquele critério de escolha que a gente foi trabalhar. Esse imóvel vai vir para confirmar essa tese, não necessariamente para ele ser a tese em si. É claro que a estética importa, mostrar o imóvel é extremamente importante, as características do imóvel, mas a gente trabalha em cima daquela tese, não exclusivamente em cima daquela história de olha que imóvel bonito. Não, a gente mostra realmente os benefícios em cima dos desejos e das dores do seu cliente. O quarto passo é escrever o criativo como uma explicação, não como uma venda. Aqui está um ponto crucial que a maioria das pessoas erram. Elas fazem anúncios com cara de anúncio e ninguém fica para ver um anúncio com cara de anúncio. Por quê? Porque, cara, quando você está no Instagram, que você abre o seu stories para olhar os stories das pessoas, literalmente, você passa um story, aparece um anúncio. Passa 1, 2 stories, aparece mais 2, 3, 4 anúncios. Então, assim, é muito anúncio. Então, normalmente a pessoa viu que é anúncio, ela já sai pulando, ela nem para ver. Então, se você faz um anúncio que tem cara de anúncio, essa pessoa já vai pular direto porque ela não quer ver mais um anúncio. Mas se você faz um criativo, trazendo uma explicação, como se ele fosse um conteúdo orgânico que está aparecendo para essa pessoa, que interessa para essa pessoa, no momento que ela vê isso, ela não enxerga ele como sendo um anúncio e ela permanece no seu conteúdo, no seu vídeo. Então, o tom correto para você trabalhar no seu anúncio é um tom explicativo, um tom mais consultivo, um tom de organizar a decisão, facilitar a decisão do seu cliente. Ele não é para você empurrar um anúncio goela abaixo na pessoa, mostrar um anúncio ali de qualquer forma, fazer um texto promocional ou uma descrição muito técnica. Não é para isso, é para você de fato agregar e fazer algo que não seja chato também da pessoa acompanhar. Afinal de contas, ela tá rolando ali o feed dela e você vai parar o feed dela, né? Então você precisa, como a gente já viu lá no começo, justificar o seu anúncio. Por que esse anúncio está aparecendo para mim? Por que eu devo parar para assistir esse anúncio? E o quinto passo é finalizar isso com uma CTA que conecte com o conteúdo. É muito importante que a sua CTA faça sentido com o resto do seu criativo. Então, se você está mostrando um apartamento, trabalhando em cima da tese de morar num lugar tranquilo, que tenha segurança, que não tenha muito movimento, você não termina sua CTA falando, se você quer comprar qualquer imóvel, me chama aí. Não, você vai trabalhar em cima daquilo que foi o seu conteúdo. Então, se você quer viver num lugar tranquilo, que tenha segurança, que tenha tudo que você precisa, clica aqui em Saiba Mais e entre em contato comigo. É muito diferente quando você faz algo que faça sentido com a sua tese, com o contexto do seu criativo. Então, o criativo campeão, ele não vai começar no imóvel, ele vai começar no momento de decisão do seu comprador, do seu público-alvo. Você escolhe um critério e usa o imóvel como prova para esse critério, né? Você convida a partir daí a pessoa para continuar uma conversa, para entrar em contato com você, agendar uma visita e de repente comprar esse imóvel aí. Então, quando você faz isso, tanto aqueles criativos mais simples quanto aqueles criativos que são trabalhados de maneira mais elaborada, eles vão funcionar porque você está trazendo uma mensagem muito clara. E se esse conteúdo te ajudou, clica aqui em gostei, deixa o seu like nesse vídeo, salva esse conteúdo, compartilha com os seus colegas, com outros corretores, com o pessoal aí da sua imobiliária. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque toda semana nós traremos novos conteúdos como esse.